are seasons alive. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's why we go, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be kept me waiting for you in the morning. I'm late without giving a warning. I'm late without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Don't wanna go, and I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happier tonight. Just waiting for you in the morning. Leave without giving a warning. Leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see the light. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's where we go, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be kept me waiting for you in the morning. I'm late without giving a warning. I'm late without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happier tonight. Just waiting for you in the morning. Leave without giving a warning. Leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know it's a lie. I just wanna be happy.
you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, muchachos e muchachas. Recebendo a galerinha aqui ainda. Cadê o restante do povo? Povo enrolado. Sejam todos muito bem-vindos. Maicon, pode abrir o microfone. Bem-vindo, Teteus, Yasmin, Maria, Jennifer, João, Diogo. Já já o restante do povo vai chegando. Isso aí. Aula hoje sobre processos empresariais. Aí, Maicon tá aí? Boa, Maicon. Maicon. Olá, pessoal, tranquilo? Todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo aí? Gente, sinaliza para mim aí se tá todo mundo ouvindo, se o áudio tá bom, se a câmera tá boa. Tá tranquilo. Maicon, pode arrochar, viu? Tá bom aí? Mais gente para entrar, professor? Pode arrochando, eu vou aceitando, viu? Pode arrochando, pode começar o conteúdo, senão fica muito tarde para a galera. Arrocha aí. Vou só mutar meu microfone aqui, mas eu vou estar ajudando você aqui. Beleza. Obrigado, viu? Gente, eu queria primeiro agradecer vocês, né, por todo mundo estar aqui hoje, nessa aula que é bem chatinha, né, uma aula bem técnica de processos empresariais. E, professor, obrigado pela oportunidade também, né? Tamo junto aí. Gente, para quem não me conhece, eu sou Maicon Rodrigues, eu trabalho com processos empresariais já tem algum tempo e atualmente eu trabalho em algumas empresas e mais incisivamente numa indústria de spas, né, banheiras e ofurôs, tá? Hoje eu vou passar para vocês como a gente consegue estruturar bons processos para que a gente possa fazer nosso negócio rodar, né, sem precisar que a gente esteja nesse negócio, beleza? Porque a maior alegria do empresário é quando ele consegue sair da empresa, a empresa continuar funcionando, não é mesmo? Eu vou apresentar aqui a tela para vocês, eu vou passar algumas dicas bem legais e já vou falando logo. Cara, muito raro você ver esse tipo de conteúdo aqui com qualquer outro curso que você compra empresarial por aí. Eles não mostram isso aqui porque eles sabem que é isso aqui que eles vendem. Aí hoje eu vou passar para vocês gratuitamente. Vou apresentar aqui. Rapidinho. Gente, eu não estou familiarizado com PowerPoint, tá? Então vocês me perdoem. Gente, o que são processos empresariais? Um processo empresarial nada mais é do que um fluxo de atividades que você vai fazer com que o seu colaborador utilize para que a sua empresa possa funcionar da melhor forma. Basicamente é isso. Tudo na vida são processos. Desde a hora que você levanta da sua cama, desde a hora que você abre os olhos até você escovar os dentes e se arrumar para ir para o trabalho, tudo isso passa por um processo, né? E na empresa não é diferente. Um processo empresarial dentro de uma empresa bem estruturado é o que vai fazer o seu negócio crescer, né? Então, imagina que você está dentro do seu negócio, né, hoje, e está saindo venda, está chegando cliente, mas você não sabe por que o seu negócio está travado, né? Uma maneira de você descobrir como fazer isso é você estruturando bons processos.
né? Primeiro, processos de vendas, processos administrativos, processos estratégicos e etc. Né? Então, hoje a gente tem 3 processos que eles são os 3 processos principais do nosso negócio para a gente poder fazer ele alavancar. Tá? Eu vou apresentar aqui. Professor, eu acho que a tela ainda não está apresentando, né? Vou Ainda mostrar. não. Pode clicar aí no quadradinho com a seta no meio e começar a apresentar para eles. Tá aparecendo aí? Está carregando. Ah, legal, legal. Engraçado que ele não está apresentando. Para mim, está apresentando, para vocês não. Clica então, Michael. Faz o seguinte, ó. Para mim já apareceu já. Uhum. Mas está aparecendo para a gente sem ser apresentação. Exatamente. Sabe isso, né? Gente, eu não tenho frescura, não. Se vocês não tiverem, eu continuo do jeito que está aqui. É só você clicar, Michael. Pera aí. Deixa eu abrir com o PowerPoint aqui, ó. Não, Lá em cima, apresentação de slide. Mas já fiz. Para mim está aparecendo. Para vocês é que não está. Então, você vai apertar Ctrl e ESC, que aí você consegue mudar a tela. Então, deixa. Pode apresentar sim. Não tem problema, não. Tá. Que loucura. Beleza, vai ser assim mesmo. Sem frescura, né, gente? Gente, todo processo, ele precisa de um fluxo para que esse processo seja bem realizado, seja bem feito, né? Então, um processo nada mais é do que um fluxo de atividades que façam com que qualquer coisa aconteça no final, né? Todo mundo aqui é empresário, né, professor? Todo mundo aqui tem negócio? A maioria aqui tem. Quem não tem, ainda vai abrir. Ah, legal. É legal até para os novos também, que você já massificando essa parte de processo, lá na frente você não vai ter tanto trabalho para ter que estruturar tudo de novo. Então... Michael, só te dar uma orientação aqui. Descompartilha a tela e põe para compartilhar, que aí você consegue colocar a tela que está apresentando certo. Eita, gente. Isso. Aí agora põe para compartilhar, que aí você vai ter a opção de escolher a tela maior. Que aí a gente vai ver o que você está apresentando sem mostrar todos os slides. Entendi, cara, que legal. É vivendo e aprendendo. Isso. Aí vai estar lá a janela e você consegue compartilhar diferente. Isso. Você selecionou a mesma. Se você tivesse... Aí, agora foi. Olha, que legal, cara. É tecnologia demais, né? Relaxa. Aqui todo dia é aula. A gente ensinando aprende, né? Tá. Gente, o fluxo, para você montar um fluxo de processos, você primeiro tem que mapear o que você está fazendo no teu negócio. Então, ele serve para isso. Então, você vai, desde a primeira hora, você quer montar um processo de vendas. Ah, Michael, estou com as vendas muito baixas aqui na empresa. Preciso melhorar isso aqui. Geralmente, é um problema de processo mal estruturado. O que acontece? Se você contrata o vendedor, esse vendedor chega lá na empresa, ele não sabe o que fazer e você vai lá, demora 3, 4, 5 dias aí, dando o primeiro treinamento para ele. No final, ele não entende, porque você vai passar 5 dias de informação para ele, mas esse menino ele só vai aprender com a constância do treinamento. Então, imagina que você colocou ele lá para aprender, 5 dias, largou ele lá na mão da galera e as vendas continuaram baixas. Imagina se você coloca esse mesmo vendedor lá e ele segue um fluxo de processos de vendas nos quais vou fazer ele cumprir com as atividades e no final vai chegar a hora que é o fechamento da venda. Ou seja, lá na empresa onde eu desempenho alguns trabalhos, lá na Fiberglass Banheiras,
Lá, quando eu cheguei lá, ela estava totalmente desestruturada com relação ao processo. Não tinha processos de produção, fabricação, administrativo e muito menos comerciais. Quando eu cheguei lá na empresa, lá, eu já falei, porra, eu tenho que... Não sei o que eu faço, socorro, né? Pega na mão de Deus e vai, né? Quando eu cheguei lá, eu vi o tamanho do problema que era. Então, qual foi a primeira solução que a gente tomou para poder melhorar o processo? A primeira coisa foi a gente focar em venda, esquecer toda a parte administrativa, porque sem dinheiro a gente não consegue resolver nada. Todo mundo achou que eu ia falar que a gente estruturou um processo administrativo, mas não é bem assim. A gente só começou a organizar os processos depois que os problemas começaram a aparecer. Aí a gente começou a mapear os problemas, a gente mapeou os fluxos e a partir daí a gente conseguiu estruturar um administrativo que não tem falhas. Aliás, tem falhas, mas, cara, uma por mês, talvez nem isso, chega a 0,2%. Né? Então, a primeira coisa que vocês chegam, quando você vai chegar para fazer um processo, é você mapear todos os problemas. Então, olha tudo que está acontecendo de errado, mapeia e cria o fluxo de atividades que aquele colaborador vai ter que fazer para poder cumprir aquela função que você quer que ele faça. Entendeu? Existem 3 processos principais dentro da empresa, que são os processos de pessoas, né, os processos estratégicos, né, que estão na maior cadeia de comando da empresa, que geralmente são os gestores, os donos, os administrativos, e os processos operacionais, que é onde acontece todo a parte de mão de obra ali, dependendo do negócio que você está trabalhando, tá? Então, imagina que você tem os processos de pessoas bem estruturados. O seu funcionário, você faz a primeira parte, que é a entrevista, né? Desde a contratação, você contrata o cabra, o rapaz, ele chega na empresa, você vai passar por outro processo, que é incluir ele dentro da cultura da empresa. Depois ele vai passar por outro processo, que é a fazer os treinamentos, e só depois dos treinamentos é que ele vai começar a fazer aquelas funções que você designou para ele. Entende? Então, gente, se estiver fazendo sentido, vocês sinalizam aí para mim, porque é uma aula bem técnica mesmo, é uma aula que você vai ter que matutar, vai ter que aprender, vai ter que mapear tudo dentro do seu negócio depois que você sair daqui, tá? No processo de pessoas, imagina que tudo tem que seguir um padrão, né? A gente montou lá na empresa uma cadeia de comando, até mesmo antes de começar as contratações dos funcionários. Então, o que a gente faz? Olha só que legal. A gente chega no Facebook, a gente paga tráfego lá para o pessoal e a gente capta vários currículos. Então, fica a dica aí para vocês. Ninguém fala isso, né, professor? Você consegue colocar o perfil que você quer para dentro do seu negócio através de tráfego no Facebook. Ou seja, você traz uma pessoa mais qualificada para o seu negócio sem precisar de contratar uma empresa especializada para isso. Então, você faz ali um anúncio para aquele determinado perfil e você consegue trazer ele para dentro do seu negócio. Então, essa foi a primeira parte do processo. A segunda parte do processo são as dinâmicas de grupo. Chega ali dentro da salinha, coloca todo mundo lá e vê quem realmente são aquelas pessoas que têm aptidão para a vaga que você está procurando. Segunda parte do processo. Na terceira parte do processo, geralmente a gente faz uma prova escrita. Por que a gente faz essa prova? A gente precisa ver todas as aptidões dele, né? Lá na empresa a gente passa por muita coisa. A gente já viu funcionário que vende muito bem, mas é analfabeto.
dependendo da função, a gente não pode contratar ele. Por causa de várias coisas, né? Então, a quarta parte do processo é a contratação, tá vendo? O processo de pessoas, como que funciona? A contratação. Contratou, ele vai passar pela parte de departamento pessoal, onde você vai falar para o seu contabilidade ou para o pessoal desse setor, para poder fazer a ficha dele, analisar para ver se ele tem algum problema com a justiça e assim vai, né? A quinta parte do processo já começa os treinamentos. Então, vocês conseguem entender que tudo tem um fluxo, uma cadeia de comando para que aquilo aconteça? Isso em todos os setores da sua empresa. Então, se você tem processos bem estruturados, bem mapeados dentro do seu negócio, você não precisa necessariamente estar todo dia trabalhando até meia-noite ou todos os dias sem tirar férias ali dentro do ano na sua empresa. Ou seja, o processo nada mais é com a automatização dos fluxos de trabalho do seu negócio. Faz sentido ou não, gente? Gente, Faz sim. No começo da Fiber, o Júnior lembra, velho. Não sei se você lembra, professor. Quando eu entrei lá, cara, eu trabalhava até meia-noite, 10 horas da noite, o tempo todo ali, era trabalhando sem horário de almoço, porque não tinha processo nenhum estruturado. Hoje eu não preciso de nem estar todo dia na empresa. Entende? Vai. Pode falar. Uma dúvida aqui, ó. Galera, quando vocês tiverem dúvida, clica na mãozinha, ela vai levantar, o Michael vai dar prioridade para vocês fazerem pergunta, tá? As nossas aulas, elas são dinâmicas, vocês podem perguntar. Levantou a mãozinha, a gente vai abrir para vocês perguntarem, viu? Exatamente, senão vai virar um monólogo. Tá? Michael, vamos lá. Mapeamento de processos. Toda empresa ela tem que ter os seus processos para poder crescer e desenvolver. Porque se você não souber os números dela, você não consegue saber onde vai evoluir e como pôr ela para crescer. Certo. Qual que seria o primeiro processo, na sua opinião, a ser criado dentro de uma empresa? Primeiro processo de pessoas, contratação de colaboradores. Mas só que eu faria uma coisa antes disso, cara. Mas assim, seja mais específico comigo. Você quer uma empresa a empresa já existe ou a gente está começando a empresa? Vamos lá, eu vou começar uma empresa do zero. Sou eu, empresa. Eu empresa? Isso, eu, empresa. Processos comerciais. Que é o caso aqui. A maioria aqui do pessoal é a própria empresa. Beleza. Então, o eu, empresa, qual que seria o primeiro processo a montar e estruturar dentro desse negócio? Processos de venda. Só existe você e a empresa, então vamos vender. Não tem muito o que você fazer, não. É venda. Depois a gente conserta o problema. Antigamente eu não falava assim. Antigamente eu falava, conserta a casa, depois você vende. É totalmente o contrário, gente. Primeiro é venda, estrutura bons processos de venda, que é captação de cliente, retenção de cliente e fechamento. Usa esses 3 pilares ali que você vai conseguir estruturar qualquer processo de venda. Então, cara, como é que você vai captar o lead? É através de tráfego pago na internet, é através de, sei lá, panfletagem no sinal. O que mais? Me ajuda aí, gente. É através de boca a boca, indicação. Tudo isso é a captação de lead, de cliente qualificado para o seu negócio, né? Segunda parte do processo é você estruturar uma boa oferta de venda. Né? Se vocês quiserem, depois eu ensino vocês a fazer isso. Então, eu estruturo uma boa oferta de venda. E a terceira parte é você oferecer esses processos de venda. Oferecer os processos, fechamento. É um processo bem básico, gente. Lógico que não é tão básico, que não é tão simples. A gente pode aprofundar nisso. Mas se você está começando um negócio, foca em venda. Não pense mais em nada, vai vender. Vai vender, cara. Vai falar com gente, vai oferecer seu negócio. Quanto mais pessoas conhecem,
o que você está fazendo, mais venda vai sair para o seu negócio. Tá? Então, tudo começa no mapeamento de processo. Quando você domina isso, você vai para uma terceira parte, que é você identificar as falhas do processo. Quando você tem um fluxo formado dentro do seu processo, até mesmo que seja um processo de venda, você vai conseguir entender que dentro desse processo ele pode existir falhas. O que acontece no processo de vendas? Você colocou o vendedor, ele começou a vender, começou a trabalhar, geralmente o que acontece? As suas vendas elas ou estagnam ou elas caem. Ou acontece como é que se diz? Ela ficou oscilando. A mês vende bem, mês vende mal, mês vende bem, mês vende mal. Quando você tem um processo bem mapeado e estruturado, você consegue identificar essas falhas e consertar elas para que você aconteça um processo de exponencialidade, que é você dobrar suas vendas 2 vezes todos os meses, que é um processo de crescimento. Mas você só consegue chegar nesse nível quando você identifica as falhas do seu processo. A gente começou falando de processo administrativo, já está falando de venda, né, professor? A gente não tem jeito mesmo. É sempre assim. Então, quando você consegue mapear tudo isso, você vai conseguir identificar as falhas. Entendendo essas falhas, você consegue crescer o seu negócio, né? Foi assim que a gente identificou todos os problemas de fabricação lá dos nossos espaços. Gente, lá na empresa a gente tinha vários tipos de defeito nas banheiras. Olha só que legal. A gente tinha uma coisa que a gente chamava de poro, o nome já está aparecendo, são umas micro bolinhas, micro fissuras, bem pequenas mesmo, que quando suja, elas ficam aparentes. Tinha outra falha nas banheiras, que era uma trinca que dava. Outra falha na banheira, que era a bolha, que é um espaçamento de ar entre a fibra e o gel, né? E vários outros problemas de fabricação. A gente não sabia por que esses problemas aconteciam. Aí foi a hora que a gente mapeou todos esses problemas, mapeou todos os processos de fabricação, e a partir disso foi que a gente foi consertando hoje, e hoje a gente tem mais ou menos ali 0,7% de problemas de fabricação. Ou seja, para uma empresa que tem mais de 18 anos, é um controle de qualidade excelente, né? Não faz sentido? Então, olha só, quando a gente descobriu que o poro era um problema recorrente lá na empresa, a gente descobriu que ele tinha a ver com a qualidade do gel. Quando ele está mais fino, mais líquido, ele já é um gel com um problema com a qualidade inferior. Então, o que a gente fez? Identificou a falha e aumentou a espessura do gel. Entende? Então, precisa ser feito um mapeamento para vocês poderem identificar esses problemas e melhorar o processo. Tudo isso acontece recorrente no teu negócio. Pessoal, tá tranquilo? Alguma dúvida até aí? Depois. Até agora, Tranquilo? Pode falar, professor. até agora está tranquilo. Você está mostrando para a gente a importância de ter os processos. Tá. Por que serve um processo? Uhum. A evolução dos processos. Gente, a gente só consegue evoluir um processo de vendas, administrativo, de fabricação e etc., através das falhas. Então, a gente identificou as falhas, mapeou todas elas, a gente viu o processo acontecendo, a gente consegue fazer a evolução dos processos. Então, é você olhar aquele processo ruim, ver o fluxo dele, e a partir disso aí é que você melhora todos esses processos, e ele vai evoluindo constantemente ali durante os anos que você vai trabalhando, tá? Perceba que eu falei anos, eu não falei dias, e isso não vai acontecer do dia para a noite. Dependendo do tamanho do negócio, principalmente para quem está começando agora, isso é uma coisa que você vai fazer diariamente, mapeando diariamente, todo santo mês ali você vai trabalhando para esse negócio acontecer. E para esse processo evoluir, tá? Quem já viu ali
Geralmente o programador faz isso, né? Quando você evolui um programa, aí fica ali 2.1, 2.2, 2.3, né? Aquilo ali é um processo de evolução. Ou seja, aquele programa ele já passou por uma evolução e foi aumentando os seus níveis, tá? Gente, peraí, deixa eu colocar esse cachorro ali para fora que ele tá... Vamos lá, galera, o que acontece? Ó, processo empresarial, muita gente não faz, e é um ponto importante do processo, de uma empresa Voltei, para gente. poder crescer. Por quê? Se você não sabe como que está a saúde da tua financeira, você não sabe o que você tem que evoluir. No caso Isso. de vocês, que a maioria é o eu em empresa, o primeiro ponto que você tem que trabalhar, o primeiro processo que você tem que montar é o de vendas, porque é o que faz a sua empresa crescer e te dar resultado. E como que eu vou montar esse processo de vendas? Cara, como é que eu faço meus atendimentos? E aí você começa a anotar, você começa a observar. De onde eu trago os meus clientes? Beleza. E aí eu faço essa estruturação desse processo de vendas. Cara, estou dando resultado. Vou analisar o processo para ver o que eu consigo melhorar, o que eu consigo buscar para poder evoluir. Agora, se você não faz, você simplesmente só sai vendendo, 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 chega um período que a fonte seca. E aí você não sabe identificar onde é que está a falha. Por quê? Porque você nunca montou um processo. Entende? O que é um processo? É um mapa, a mina do tesouro do teu negócio. Se sua empresa tem marketing digital, ela tem que ter um processo de marketing digital. Se sua empresa tem venda, ela tem que ter um processo de vendas. Se sua empresa tem um financeiro, ela tem que ter um processo financeiro. Entende? Se sua empresa tem uma equipe comercial, tem que ter um processo de captação, sabe? Você tem que ter um mapa para cada setor do teu negócio, para cada ponto do teu negócio. É igual, por exemplo, dentro da minha área, as pessoas me procuram querendo resolver a vida financeira. Existe um processo para resolver a vida financeira da pessoa. Eu não posso pegar uma pessoa que está devendo e colocar ela para investir na bolsa de valores. Não pode. E o processo é isso. É você identificar o que você tem, montar uma melhor fórmula, colocar, testar, ajustar e validar ele. É uma matemática simples. Ninguém pode aprender a multiplicar e dividir se não souber somar e subtrair. Por quê? Porque tem que seguir o processo. Exatamente. Gente, processos financeiros, eles são bem estruturados. Isso aí eu vou deixar com o Júnior, tá? Inclusive, eu estou mexendo com a parte financeira agora lá da empresa, professor. É um terror, cara. Mas faz parte, né? Gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é um fluxo. Um fluxo de um processo de fabricação. Então, vocês conseguem ver a partir desse exemplo como que funciona, como que eu consigo deixar o meu funcionário lá na empresa sozinho e eu aqui em casa tomando um cafezinho ali, assistindo Netflix. Né? Então, esse fluxo, ele consegue mostrar para o cliente, para o nosso colaborador, cada etapa do que ele tem que fazer, como se fosse uma receita de bolo. Né? Então, imagina que ele chegou ali para fazer um spa, olha só, isso aqui é bem legal que vocês nunca viram e provavelmente vai atiçar um pouco a curiosidade de vocês. Quando a gente vai fazer uma fabricação de uma banheira, primeiro a gente tem que fazer o quê? Limpar o molde, né? Porque se tiver alguma impureza lá, ele vai passar para o nosso produto. Depois a gente passa uma aplicação que é um desmoldante, é uma espécie de óleo, né? Depois a gente passa uma cera. Tudo isso ali vai fazer com que o nosso produto ele saque depois, né? Depois vai para a parte de pintura, aplicação de gel e fibra. Aqui mostra também para o nosso colaborador qual é o tempo de cura desses produtos, né? A espessura que tem que ter, qual o tempo de cura da fibra e assim vai. Gente, tudo tem um fluxo, né, que a gente monta para o nosso colaborador para que ele siga aquele processo. E olha que interessante é isso, porque todo mundo sabe que quando a gente contrata um colaborador, e eu posso falar isso
Cara, eu posso falar isso com verdade para vocês, porque eu já contratei lá na empresa, só nesse ano passado, eu contratei mais de 60 pessoas, no ano de 2023. Ou seja, eu entrevistei mais de 400 pessoas para contratar essas 60. Então, eu conheci pessoas de todos os tipos. Conheci o colaborador bom, colaborador ruim, colaborador péssimo, conheci pessoas de todos os tipos. E se você tem um processo estruturado dentro do seu negócio que vai fazer com que o seu colaborador ele entre na empresa e comece a trabalhar, e você não vai ter tanto problema com ele, porque ele já tem uma receita ele já tem uma receita que ele vai ter que fazer para que ele alcance aquelas atividades, ele desempenhe aquele trabalho. Isso sempre com a supervisão de alguém, né? Geralmente, quando a gente está começando a supervisão da gente, no futuro de um supervisor, né, que você contrata, ou gerente, etc. Então, Michael, deixa eu te fazer uma pergunta. manda ver. O que faz, o que determina, na sua visão, o que uma pessoa que está na sua frente te apresentando um currículo seja um bom ou um péssimo funcionário? Gente, eu vou ser um pouco mais abrangente nessa sua colocação. Assim, a gente vê o currículo, geralmente eu descarto o currículo. É Joel? Peraí, não estou conseguindo ver seu nome. Não, Jefferson Pereira. Jefferson, tá. É que eu estou vendo aqui pelo celular. Jefferson, geralmente eu não me baseio por um currículo, cara. A galera mente muito. Eu tive essa experiência aí. E o que a gente fez para melhorar? A gente começou a fazer análise de perfil comportamental. Então, a gente descobre qual o tipo de perfil dele, se ele é um cara mais analítico ou planejador, a gente coloca ele em áreas administrativas, se ele tem um perfil mais comunicador e executor, a gente coloca ele em áreas de vendas ou de recepção. Isso pode parecer um pouco complicado para você agora, Jefferson, não sei, mas se você quiser, depois eu mando para você, a gente grava outra aula aí, né, Júnior? Sobre análise de perfil comportamental. Mas a gente não analisa currículos porque a galera mente pra caramba e, poxa, você se vende muito bem no seu currículo para você poder conseguir aquele emprego, mas na hora da entrega você vê que não é a pessoa não é tão boa assim. Faz sentido? Fez sentido sim, mas porém, para fazer essa análise, basicamente você teria que abrir a oportunidade para a pessoa, ou seja, dar oportunidade para ela se apresentar ali, ou seja, em 1, 2 semanas de trabalho. É isso? Não. Geralmente eu não coloco ele para trabalhar assim, não. Fiz a análise de perfil, ele é para vendas. Vamos supor que é um funcionário para vendas? Currículo, tem ensino médio, beleza, é só isso que a gente vê. Ensino médio, onde ele mora, quanto a gente vai ter de custo com ele. Trouxe para a empresa, ele vai fazer análise de perfil comportamental. Fez análise, ele é comunicador, os indicadores deu comunicador e executor, aí a gente contrata. Depois dessa parte aí, ele vai para uma dinâmica de grupo, onde a gente coloca ele para fazer algum tipo de apresentação, em público, né? A gente coloca ali os nossos supervisores e as pessoas que estão na área de vendas ali para assistir. Ele faz uma apresentação de algum dilema que a gente passou para ele e a gente descobre se ele é um bom comunicador ou não. Se ele for um comunicador ruim, ele não vai dar muito certo em vendas. Isso faz com que a gente diminua o nosso risco ali na hora de contratar um vendedor. Entendeu? Então, a gente coloca algumas dinâmicas de grupo. Jefferson. Sim. Vamos lá. Ó. O que acontece? Isso serve até para todos. Elane, já vou abrir para você falar, minha flor. Tá? O que acontece? Ó, quem tem dúvida, vão levantando a mãozinha igual a Elane, viu? A gente vai pôr na ordem aqui para tirar a dúvida de todos. O que acontece? Hoje, as pessoas mentem muito no currículo. Além de mentir no currículo, é muito fácil ter certificado em um pedaço de papel. Por exemplo, e eu falo isso, vai ficar até gravado, pode até gerar um pouco uma polêmica, tá? Por exemplo, eu sou professor da secretaria e eu me chateei muito ontem e hoje
por umas coisas que eu vi na própria Secretaria de Educação. Por exemplo, eu estou no grupo de professores, fizeram um processo, a prova para professor do concurso público, tudo, para contrato temporário. E aí eu estava acompanhando o grupo e eu vi lá no pessoal, cara, um monte de gente formada em administração, formado em contabilidade, que faz uma complementação de 2 meses e vai dar aula de matemática. Com todo respeito, mas contabilidade não é matemática. Administração não é matemática. Entende? 2 meses. Você me fez lembrar do nosso ministro do Desenvolvimento, Haddad. Entende? Então, assim, Maravilhoso, Haddad. não criticando, assim, político, porque político, para mim, eu sou bem sincero, todos eles vão roubar, todos eles são, na minha visão, mau caráter. Só que, velho, eu entendo que um contador entende de números, eu entendo que um administrador entende de números, mas ensinar é pedagogia, é didática. Entende? Em 2 meses o cara não vai aprender isso. Por isso que tem tantos professores ruins dentro de uma sala de aula. E como não tem uma fiscalização, eu vou receber do mesmo jeito, fazendo ou não fazendo, dando aula ou dando aula. O aluno vai reclamar ou não, não importa. É escola pública. E no final das contas, o que importa para o governo é porque tem que aprovar. Porque a escola que reprova muito aluno, o governo corta a verba da direção. Então, a própria direção fica sem querer reprovar. Então, um sistema de que finge que aprende, que no final você vai ter o papel. O currículo, ele é uma entrada. Só que o currículo, ele é uma entrada de que forma? É muito mais um marketing, a aparência, bem estruturado, bem planejado, foto bem postada. Aí eu olho o conteúdo. Aí eu chamo para o pega para capar. E é aí onde vai estar o diferencial. Mas muitas vezes, quando você chama para pegar para capar, muitas vezes não, você vai ter que fazer. Análise do perfil comportamental. Eu mandei aqui no chat, é de graça, é o teste DISC, para saber qual é o perfil dessa pessoa. Por exemplo, vou pegar o perfil do Jefferson. O Jefferson é tubarão, que é um perfil que vende, agressivo, missão dada é missão. Beleza. Aí eu pego e coloco o Jefferson no administrativo. Não vai prestar. Não vai. Entende? Gente, isso que o professor está falando é extremamente importante. Vocês têm que seguir isso, porque, cara, a gente já colocou um analítico para vender, cara. Já colocamos um cara que tem perfil de analista para vender. Lá no currículo dele estava falando que era vendedor, já trabalhou em várias concessionárias e não sei o quê. Mas chegou lá na hora do vamos ver, cara, ele não conseguia nem falar com o cliente direito. Ou seja, tem que prestar muita atenção nisso. E é por isso que existem os processos de contratação, né, que faz parte dos processos de pessoas. Vai fazer a captação certa, vai analisar o currículo para ver se ele não vai te dar nenhum prejuízo, vai analisar o perfil dele, fez a análise do perfil, só depois daí é que você vai fazer a dinâmica. Fez a dinâmica, aí você escolhe o seu melhor vendedor. Você prestou atenção que ele entrou num funil gigante para depois você contratar uma pessoa? Gente, eu fiz isso com 400 pessoas para escolher 4 vendedores. Enfim, desses 4 vendedores, 2 desistiram e 2 ficaram na empresa. Ou seja, o funil ele é muito abrangente, né? Júnior, tinha mais alguém querendo fazer pergunta? Sim, rapidão. Troca o teu microfone. Eu vou bloquear o microfone do notebook e aí você abre o microfone do celular para fazer um teste. Tá, beleza. Bloqueou aí? Usa o microfone do notebook mesmo, porque eles estão muito próximos, está dando interferência. Pode usar o do notebook que está dando menos interferência. Tá. Mas você está ouvindo. E quando você está ouvindo, Elaine, faz a pergunta. Pode fazer na pergunta que a gente vai respondendo.
Pessoal, desliguei aqui o notebook, eu vou ficar só no telefone agora. Eu vou parar a apresentação aqui, mas qualquer dúvida que você tiver, vocês podem falar aqui para mim, que a gente vai fazer uma aulazinha mais dinâmica. Mas tá me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Agora sim, melhorou. Tá 100% aqui. Boa noite. Boa noite. Michael, quando você se refere assim que você não analisa o currículo, né? Analisa o perfil, isso inclui também analisar o perfil no Instagram, no Facebook também? Não. Gente, vamos entender uma coisa. Elaine, você está querendo contratar uma pessoa? Só para eu entender. Você quer contratar alguém. No caso, né? Se eu quisesse contratar uma pessoa assim, através do currículo, né? Uhum. Olha, eu posso passar a minha experiência para você, Elaine. Você nunca contrata uma pessoa com base no que ela está falando. Você contrata com base na aptidão dela. Primeiro você tem que descobrir. Vou falar igual eu falo lá com os meninos na empresa. Vamos ser escrachado aqui. Vamos falar o que a gente quer. Cara, a galera vive de aparências hoje. Você entra lá no Instagram, você só vê a parte boa da vida dela. Você olha o Instagram, ela coloca a melhor bio, falando que viaja, e enfim, é sempre coisa boa. A gente não consegue tirar se esse colaborador é bom a partir do currículo ou até mesmo do que ele tem na rede social dele. Você tem que analisar a aptidão que ele tem. Cara, vamos massificar isso na nossa cabeça. Vou contratar um funcionário, ele vai ser um recepcionista, ele tem que ser um bom comunicador. Se você colocar um analista para fazer uma recepção, esse analista ele vai ter problema, porque ele não tem habilidades de comunicação. Ele vai chegar na frente do seu cliente e vai atender ele igual aquela mocinha que quando você vai no mercado e ela tá passando as compras com aquela cara de... Todo mundo já sabe que eu ia falar aqui, com aquela cara ruim, né, para o seu cliente. E então, você tem que contratar para lugares onde ele vai atender cliente com aptidões de comunicação e de execução. Então, cuidado. Por isso que você tem que fazer análise de perfil. Não se baseia no currículo, não faça isso. Jefferson, pode falar. Ok, obrigada. Achei interessante essa colocação de vocês em relação ao processo de contratação, justamente porque quando a gente é novo no mercado para ter que abrir uma empresa, a gente quer que venham as pessoas com um currículo perfeito, ou seja, que atenda às nossas expectativas, sendo que a gente esquece do principal, que é a liderança. A liderança ela está em nós, que somos os proprietários. Tem uma frase antiga que diz que é o olho do dono que engorda o gado. Eu falo para você, não é apenas a questão do olho do dono, é a questão da construção de processo. É necessário que tenha um processo, tanto para a parte de captação de leads, sim, é necessário, é muito importante, mas é interessante ter essa parte do processo de captação também dos colaboradores, ter um processo ali, ter um alinhamento entre você, que é o principal gestor, dono da empresa, CEO da empresa, com toda a cadeia dentro da sua empresa. É muito interessante. Gostei, Michael. Legal, Jefferson. Olha só que legal que o Jefferson está falando. A gente tem o processo de captação de lead, o processo de contratação, a gente tem o processo também de retenção do colaborador. Olha só. Então, a gente também utiliza de um processo para reter aquele colaborador para que ele não vá para a concorrência. Imagina que você passou por tudo isso, Jefferson, colocou um cara topíssimo na tua empresa, você falou assim, cara, que massa, olha, fiz a melhor contratação do ano. Aí eu e o seu concorrente mandou uma proposta no privado, porque já acontece, para gente que é empresário, acontece muito. O nosso concorrente manda uma proposta para ele no privado, oferecendo muito além daquilo que você ofereceu para ele. O que acontece com o seu colaborador? Ele vai para a concorrente, saca? Então, acontece muito isso. Então, precisa também de um processo de retenção. Gente, quando a gente estrutura todos os fluxos na nossa empresa, acontece coisas extremamente importantes, que é evitar várias coisas. Não sei, gente, alguém aqui nessa live já foi roubado na empresa? Já.
Já Assim, passei por essa situação complicada. gente, acontece muito de alguém estar tirando o recurso da empresa sem você saber. Geralmente você só não só é roubado quando você não tem um processo financeiro e administrativo bem estruturado. Olha só, para gente, vou dar uma dica para vocês que tem negócio, para vocês que não têm um processo financeiro bem estruturado. Para você evitar o roubo, você começa pela conciliação bancária. Não tem como, cara. O cara tem que ser muito bom para conseguir te roubar. Se você concilia, se você sabe o que está entrando, o que está saindo, o recurso que você tem durante todo aquele período, vai ser muito difícil ser roubado por alguém, entende? Então gente, precisa de mapear esses processos, precisa de fazer tudo isso. Não é brincadeira, cara. Quando você está abrindo um negócio lá na frente, se esse negócio der muito certo, a chance dele quebrar é muito alta. A gente tem a taxa aí de cada 4 anos a gente perde quantas empresas aí, né? A empresa não dura nem 4 anos, entende? Gente, mais alguém tem pergunta? Vai mandando aí. Gente, está tranquilo? Está fazendo sentido para vocês? Só uma somatória aí em relação ao que acho que foi a Ilane, o nome dela, que estava perguntando sobre a parte de estruturação de Instagram, né, de posicionamento, brand, né, que é o correto. Cara, hoje eu tenho uma pessoa que, de fato, é um diferencial para mim em relação a essa parte. Só que, para mim, é bem complicado trabalhar com essa parte, justamente porque essa pessoa é a minha esposa. E, tipo, ela é mentora, ela tem uma estrutura muito, cara, excepcional na parte do Instagram dela. É uma parte que eu tenho uma dificuldade muito grande. O interessante é, por exemplo, utilizar esses grupos que a gente tem de empresários que já estão onde outros empresários querem chegar, justamente para entender qual o processo que eles passaram ou que estão utilizando justamente para chegar mais rápido, né? Porque acho que foi a Elaine o nome dela que ela tinha perguntado, justamente para nessas reuniões que a gente acaba descobrindo as habilidades dos próximos para a gente estar utilizando para o nosso, entende? Aí quando você falou sobre essa questão da proposta faz com que a gente perca os funcionários. Hoje eu tenho um copywriter aqui comigo e tenho também a minha mentora em relação à parte do digital, que é a minha esposa, e tem um excepcional vendedor, só que eu não estou conseguindo converter o cara de forma nenhuma. Eu estou quase perdendo ele para loja física de venda de produtos diversos. Então, assim, hoje eu sou corretor de imóveis, tenho o meu escritório pessoal, é no meu CPF, graças a Deus. E, cara, eu não estou conseguindo converter esse cara. E esse cara é excepcional. Tanto na questão de abordagem, vendas mesmo, o cara é cabuloso. Jefferson, você está falando que você não consegue converter ele? Como assim? Você não consegue fazer com que ele Venha venda? trabalhar comigo. Ah, cara. Cara, Jefferson, velho. Gente, quando eu era vendedor, vou passar, Jefferson quer pegar os vendedores dos outros, seu sem vergonha. posso passar uma experiência para você? Nada, nada. Esse vendedor, só para vocês terem noção, esse vendedor está aqui na live com a gente. Jefferson, então, assim, eu não guardo segredo, não. Mas eu vou falar para vocês tudo que vocês quiserem ouvir aí. Quando eu era vendedor, eu trabalhei, eu comecei na área de vendas ali vendendo uma proteção veicular. O que é a proteção veicular? Ela é o concorrente da seguradora, né? Então, é basicamente isso. Nesse ramo eu entendi que a gente precisa de falar com o máximo de pessoas possível para que a gente obtenha algum tipo de resultado. Então, imagina que você tem ali, você acabou de virar gestor, o seu cliente deixou de ser o cara que vai comprar a proteção, ou que vai comprar o imóvel, e o seu cliente ele começou a ser o seu vendedor,
Ou seja, você, gestor, ele acabou de mudar. Você não é mais o seu cliente, não é mais o cara que vai comprar o imóvel. O seu cliente agora é o seu vendedor. É o cara que vai convencer o seu cliente a comprar o imóvel. Cara, se você quer convencer o seu vendedor de ficar contigo, você tem que ter uma proposta irresistível para ele, que encante ele. Se a sua proposta tá ruim, você vai ter que melhorar a tua proposta, cara. Ó, um dos erros das empresas é não saber qual é o sonho, quais são os desejos dos seus funcionários. O funcionário que trabalha por dinheiro, ele dura 3 meses de gás. E aí ele começa a definhar. Entende? E o que vai fazer ele passar esses 3 meses, além de ser os seus propósitos, objetivos, é ele ter clareza no processo de vendas. Porque se você faz um processo de vendas, você tem que fazer algo que um menino do 5º ano saiba. Fácil, simples. Se você faz algo fantástico porque eu sou bonzão, isso não é duplicável. Ele não vai aprender, não vai vender, vai se frustrar e vai para a concorrência, vai para algo pior. Entende? Então, o processo, ele é para isso. Tem que ser algo simples, eficiente e duplicável. Por exemplo, vou pegar a Marília ali, meu xodózinho. A Marília tem uma empresa, ela tem uma equipe que vende, ela trabalha com na área de artesanato. Se as funcionárias dela não sabem o que é artesanato, ela vai ter um processo de vendas gigante para ensinar. Entende? Porque vai chegar o cliente e falar, eu preciso de uma agulha de crochê. Eu preciso de uma tesoura assim, assim, assim. E a funcionária não sabe nada, porque ela nunca vendeu artesanato. Então, o processo de venda é para você pegar a pessoa do 5º ano, jardim de infância, e fazer ela ter resultado. Por exemplo, o Jefferson, Ionara, o F são corretores. Eu vou montar um processo de venda para corretores. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algo que um menino do 5º ano consiga vender. Se eu colocar para o cara que, para ele trabalhar como corretor, ele tem que ter dinheiro, posicionamento no Instagram, saber fazer tráfego pago, para trazer cliente, o cliente cair no funil de venda. Meu amigo, isso não é duplicável. Seu processo está errado e ele não vai fazer. Exato. Pois é, gente. Cara, mas vê como é que tá a sua oferta, cara. O que que tem na tua empresa? Por que que o seu vendedor ele tá no outro negócio? Às vezes é só você perguntar para ele. Não, já fez isso, né? Ele está bem relutante em relação a isso, mas é aquela questão da liberdade, não é a questão financeira, né? Porque hoje o mercado imobiliário, ele é um dos que melhor paga hoje em relação à questão de frente de venda mesmo. Entendi. Um, E o que eu aprendi com gestão é que a gente lidera através do sonho, né, cara? Por que que aquela pessoa vai estar ali contigo? Então você tem que vender uma ideia muito boa. Eu não estou falando isso aqui porque você tem que converter esse vendedor específico, porque existe muitos vendedores bons por aí. Mas uma vez que você cria uma cultura na tua empresa de crescimento, onde aquele vendedor ele entra no teu negócio e descobre que a partir dali ele vai realizar os sonhos dele, tanto material, enfim, vários outros, porque cada um tem um sonho diferente, nem é só dinheiro às vezes. Se a sua cultura ela corrobora para isso, as pessoas elas vão te seguir, elas vão seguir o seu negócio. Ou seja, a outra pergunta que você tem que fazer, você está sendo um cara que as pessoas devam seguir? Você está sendo um cara que as pessoas, poxa, olha para o Jefferson assim e fala assim, cara, esse aqui é o melhor corretor de imóveis que tem, é esse cara que eu vou andar. Bora entrar numa seara diferente agora, Jefferson, por exemplo. Cara, o que que os maiores corretores de imóveis fazem? Como que eles andam? Qual carro que eles têm? Qual a aparência deles? A sua esposa vai saber muito, que é mais relacionado à parte de brand, né? O vendedor ele tem que mostrar mesmo o que que ele tem, né?
Porque falar até papagaio fala. Exatamente. Eu estava conversando até com o professor. Quando eu entrei para corretagem há 6 anos, quase 7 anos já agora atrás, eu comecei a entender o feeling da parte de vendas na área de corretagem. Cara, que o cliente, para compra de imóveis, ele vem comprando desde a hora que você chega, o carro que você anda, o sapato, o relógio, a roupa, a postura, corte de cabelo, cara, até comprar o seu argumento. Cara, então há um processo de compra até ele começar a te ouvir. Depois que ele começar a te ouvir, comprar o teu argumento, pronto, você pode apresentar qualquer imóvel para ele que ele vai comprar com você, independente. Lógico que ele vai ter as peripécias deles em relação à questão de, para mim não pode faltar um imóvel, melhor, 4 vagas de garagem, 3 quartos, eu quero com suíte, eu quero com, entende? Então, assim, isso aí fica mais tranquilo. O interessante é o cliente te comprar primeiro. Exatamente. E agora o seu cliente é o seu vendedor. Ó, o que que acontece? O que que eu vou pedir para vocês? Porque aqui a gente tem empresas de níveis diferentes. Empresa que tem funcionário, empresa que não tem funcionário. Empresa que está no vermelho, empresa que está perdida. E empresa que está no verde. E tem pessoas que ainda vão abrir o teu negócio. Ou aqueles que ainda estão abrindo. O que que eu preciso que vocês façam? Façam um checklist de quais os processos você precisa ter na tua empresa para faturar 1 milhão. Quais são os processos que eu preciso ter na minha empresa para faturar 1 milhão? Essa é a primeira coisa que vocês vão fazer. Segundo, desses processos, qual é o primeiro que eu tenho que fazer? Desses processos, qual é o primeiro que eu tenho que fazer? Por quê? Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Então, você tem que ter um rumo, você tem que ter um norte. Entende? Minha empresa está muito bagunçada. Beleza. Quais os processos estão falhos? Quais os pontos do seu negócio está ruim? Desses pontos, qual que é a prioridade para você resolver agora? Por que eu estou falando isso para vocês? Carreguem para a vida de vocês. Prometo bom e sempre entrega o extraordinário. Sempre, 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 sempre. Então, por exemplo, o que eu estou trazendo para vocês? Já que eu vou aproveitar aqui, já está dando 10 horas. Vou deixar o Michael terminar ainda, mas eu vou adiantar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, existe um mercado do digital chamado dropship, que seria e-commerce. Eu estou trazendo um cara chamado Fernando, dono da maior comunidade dropship do país, o cara que fatura entre 300 e 500 mil, e ele vai dar um curso de graça para todos vocês durante 3 quintas-feiras seguidas, do básico ao avançado. Vocês não vão ter custo nenhum. Isso é para vocês poderem começar uma fonte de renda extra. Coisa boa. Tem como vocês vender pela Amazon e ele vai mostrar o caminho para vocês fazerem fonte de renda extra. Prometo bom, entrego extraordinário. Estou fechando o calendário com o Fernando. Estou trazendo um cara foda. Coisa boa. Tá? Além deles, eu vou trazer outros. Mas vocês sempre vão ter o Marcelo para a parte de gestão empresarial. Vocês sempre vão ter o Maicon para a parte de processos. Vocês sempre vão ter o Igor para a parte de vendas e eu com finanças e mercado. Mas eu vou trazer os players para ajudar vocês. Não satisfeito? Depois que vocês fizerem essa checklist, até domingo eu vou soltar um formulário lá no grupo. E vocês vão preencher esse formulário quem quiser. Eu vou agendar nas quintas-feiras um projeto chamado Raio-X Empresarial. Você vai preencher um formulário sobre a sua empresa, toda a situação dela, e aí a gente vai fazer uma análise em tempo real do teu negócio. E aí você vai falar, minha empresa está assim. E vai entrar eu e a equipe falar, bicho, tem que fazer isso, 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 isso. Esse processo está errado, arruma isso. Esse processo está errado, arruma isso. Cara, teu Instagram está errado, arruma isso, isso, isso. Em tempo real. Nós vamos fazer o raio-x de graça de todas as empresas, de todos os alunos que estão dentro do projeto. Só que a gente vai sortear os alunos conforme forem preenchendo o formulário. Nosso objetivo é fazer pelo menos 1 ou 2 por mês, nas quintas-feiras. Escolhe eu! Eu vou escolher da tua mulher primeiro, que tu é feio. Escolhe nós, então!
Entende? Por quê? Porque eu vejo que vocês querem mudar, mas às vezes vocês estão perdidos, vocês não sabem por onde começar. Então, fazer esse raio-x da empresa de vocês com os mentores vai acelerar o seu caminho, vai te dar um norte, tá? Vai acelerar para vocês. Além dos outros grandes players que eu vou estar trazendo para vocês. Prometo bom, entrega o extraordinário. Além disso, olha só, estou dando presente demais para vocês. O aluno da empresa que trabalhar com conteúdo, eu vou sentar, vou conversar, vou estruturar e vou colocar ele para dar aula para os demais. Então, por exemplo, deixa eu olhar aqui quem é que está aqui na conversa. A minha esposa. Gerson, cala a boca. Joãozinho. João está estudando para ser vendedor. Então, eu vou sentar com o João, vou estruturar uma palestra, o João vai dar uma palestra sobre venda. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Elaine tem uma empresa, está abrindo agora o site dela sobre lingeries. Elaine vai dar um curso sobre relacionamento, sobre lingerie para a galera. Diogo Sintra, que está aqui, é personal trainer de alta performance. Então, o Diogo vai preparar uma palestra sobre alimentação saudável, sobre a importância do fundamento corpo. Entende? Então, eu vou pôr os alunos para dar aula também para vocês. E aí, eu vou assistir a aula para corrigir questão de postura, vocabulário, oratória, para afiar o machado. Tá? Estou estruturando tudo isso, vou trazer tudo isso para vocês. Tá? E vai ser por ordem de sorteio. Se eu não achar certo, eu seleciono o que eu vejo que mais está precisando. Sem mimimi e chororô, viu? Que eu sou geração Nutella, não. Tá? Maicon, pode falar aí, fica à vontade. Gente, eu vou concluir aqui, tá? Eu vou fazer algumas indicações para vocês, para os vendedores e para a galera que está querendo começar a estruturar processos, tá? Jefferson, cara, eu vi aí que você precisa... Assim, eu vou indicar um livro para o Jefferson. Eu estou lendo ele aqui, estou terminando. Já é a segunda vez que eu leio, tá, gente? Eu sou meio nerd com essas coisas. 48 Leis do Poder, cara. Pronto. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, esse livro. Releia. Releia, a gente sempre aprende uma coisa nova. E vendedores, gente, livros relacionados à oratória. A venda, ela começa na oratória, começa na maneira que a gente fala, que expõe os sentimentos para as pessoas. Para que a gente mostre para o vendedor, para o cliente, qual o problema que a gente resolve na vida dele. Então, venda é você mostrar o problema para o cliente de tal maneira que ele entenda que ele tem que comprar o seu produto. Então, leia storytelling, ler como convencer alguém em 90 segundos, como fazer amigo e influenciar pessoas. Todos esses livros aí vão fazer com que você afie o machado, melhore muito a sua vida aí na parte de vendas. Maico, mas eu sou novato em vendas, cara. Estrutura um processo de vendas com a sua metodologia. Mapeia o que você faz para você descobrir o que você está errando. Por favor, qual é o nome do livro? 48 Poderes, é? 48 Leis do Poder. Ah, tá, obrigada. Gente, olha, o livro 48 Leis do Poder não é um livro para qualquer pessoa. Ele é um livro bem polêmico, tá? Então, lê ele de coração aberto. Beleza? Gente, eu vou ajudar, eu tô lá no grupo, né, professor? Acho que eu tô em todos os grupos. Quem precisar de ajuda com a estruturação organizacional da empresa na parte de processos empresariais, quem precisar de ajudas, pode me chamar aí no privado, tá? Não vou cobrar nada de vocês. Essa semana eu tenho agenda para sexta-feira e tenho agenda para quarta-feira. Quem quiser, a gente bate um papo ali para poder estruturar, tá? É que eu peguei algumas consultorias essa semana, eu não vou conseguir atender todo mundo. Beleza? Então, quem quiser ajuda aí na parte de estrutura de processo, pode falar comigo aí no privado, tá? Sou presente aí para você também, professor, que está aí sempre ajudando a gente. Tá? Vai ser gratuito, não vou cobrar nada e vou entregar tudo. Tudo. Beleza? Professor, por mim aqui finalizou, tá? Quem tiver dúvida pode levantar a mão aí,
que o professor que manda agora. Tirando o Jefferson, alguém tem alguma dúvida? Tá. Esqueci o nome da tua esposa, Jefferson. Maria, Maria, alguma dúvida, Flor? Tá tranquilo. Então, se a Maria tá com dúvida, tu não tá com dúvida. digamos que não. Maravilha. Marco, eu vou te chamar no privado amanhã, tá bom? Pode. Hoje é porque já tá muito tarde, aí eu não vou te incomodar hoje não, somente amanhã. Tranquilo, pode falar comigo lá a hora que você quiser, a gente marca o horário e a gente conversa lá, beleza? Ó, mandei lá no grupo para vocês o calendário anual. Então, sempre vai ser uma terça-feira eu, uma o Igor, uma o Maicon e o Marcelo. Sempre vai ser nessa ordem, tá? Nas quintas-feiras, eu vou avisar com o máximo de antecedência possível se vai ter evento ou não, tá? Por quê? Porque a quinta-feira é brinde, que eu estou entregando extra. Então, eu sempre vou tentar intercalar um raio-x e um mentor extra para vocês na quinta-feira. Mas eu não vou conseguir fazer isso toda semana, até porque não fica muito cansativo para vocês, tá? Então, assim, estou trazendo as novidades. Até domingo eu libero o formulário do raio-x, tá? Até domingo eu vou colocar a data das mentorias que o Fernando vai dar para vocês de dropship, para a gente poder fazer dinheiro extra lá fora, beleza? Fazer dinheiro extra em dólar, cara. Em dólar, em euro, em libra, o Fernandão vai ensinar isso. O negócio tá bom, só. Marcelinho, tá aí? Tô aqui.